Abra a palavra de Deus comigo nesta manhã no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, e nós leremos versículos de número 21 a 23. Mateus, capítulo de número 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O título deste sermão nesta manhã, queridos amigos, é Cristo adverte contra o perigo da autoilusão espiritual, o perigo do autoengano espiritual. Bem, você se recorda como o Senhor Jesus Cristo, nesta última porção do seu grande, imenso sermão, profundo sermão, o Sermão do Monte, ele inicia com as palavras no versículo 13 e 14, a trazer a introdução final deste sermão, e ele diz, entrai pela porta estreita. E com estas palavras nós observamos que a preocupação do Senhor foi uma só, que cada um dos seus discípulos que ali assentado aos seus pés, ouviram aquele sermão, maior de todos os sermões, uma vez proclamado em toda a história da humanidade, que eles de fato entrassem por esta porta estreita de uma vida de submissão ao senhorio do Salvador e seguissem por este caminho apertado de uma vida dentro dos limites seguros da palavra de Deus, de uma vida de verdadeira comunhão com o Senhor, de uma fé sincera e uma submissão verdadeira, uma vida agradável ao Senhor e uma vida frutífera, uma porta estreita de separação do mundo, um caminho estreito em um mundo mau. E nós aprendemos que a vida cristã, meus queridos amigos, é uma vida a ser vivida sob o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Bem, é uma vida de imensas bênçãos espirituais, uma vida de certezas seguras, certezas garantidas pelo Senhor, de verdadeira comunhão com Deus, o amor de Deus derramado em nossos corações, o sorriso do Senhor sobre cada filha, sobre cada filho de Deus, mas também, ao mesmo tempo, é uma vida em que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor, uma vida de autonegação e uma vida de discípulo, uma vida agradável ao Senhor. E nós observamos em nossa primeira consideração desta parte, dessa porção do capítulo 7, a partir do versículo 13, que o Senhor Jesus Cristo ele passa a enfatizar este princípio de ouro para a vida cristã, que as suas palavras naquele sermão e que toda a palavra que ele tem declarado na palavra de Deus não são ensinos apenas para serem ouvidos e aplaudidos, mas são ensinos que devem ser aplicados na vida real, cotidiana de cada discípulo do Senhor Jesus Cristo. E esta é a ênfase que ele passa a fazer ao final do seu grande discurso. E então, em nossa última exposição destas verdades, nos versículos 15 ao versículo de número 20, nós vimos que o Senhor, como um bom pastor que é, ele também adverte os seus discípulos, e ele passa a dizê-los que neste caminho apertado eles devem tomar cuidado, eles devem acautelar-se. Ele passa a dizer, acautelai-vos, porém. E nós percebemos que este chamado do Senhor, esta advertência do Senhor, é ao discípulo que acabou de entrar pela porta estreita, está seguindo por este caminho, jornada de uma vida de submissão ao Senhor, que ele deve acautelar-se que há buracos e armadilhas neste caminho. E aqui está uma advertência eterna do Senhor, porém uma advertência muito firme, que neste caminho, cada crente em Jesus Cristo, para permanecer nele, perseverar nele, ele deve estar atento aos perigos, ele deve estar atento às dificuldades neste caminho. Você se encontra no caminho estreito, diz o Salvador, então seja prudente. Acautelai-vos, porém, diz o Salvador. E ele fala sobre dois tipos de perigos neste caminho. Perigos que se apresentam, que vêm ao nosso caminho, que aparecem diante de nós, na forma de dois tipos de indivíduos. E você se recorda que nós consideramos este primeiro perigo
Ele fala sobre falsos líderes, falsos mestres, falsos profetas, ensinadores, que ao longo da tua jornada cristã, seja numa igreja por onde você passou, talvez onde a palavra não é honrada, ou pela internet, ou pessoas que vêm ao teu caminho, muitos virão para lhe distrair e lhe afastar da palavra da verdade com histórias e ensinos que não são de acordo com a fé cristã e a pureza da palavra de Deus. Ele fala sobre profeta, ele usa o termo profeta, profecia que denota qualquer professor religioso que ensina alguma coisa baseada na Bíblia. E este é o primeiro perigo, o primeiro buraco imenso no caminho. Falsos líderes que falam a linguagem cristã, que ensinam ideias que estão baseadas na Bíblia, mas que não são da palavra de Deus, e que levarão muitas pessoas a saírem do caminho do Senhor e a se meterem em dificuldades grandes, ao ponto de viverem uma vida infrutífera no caminho do Senhor, ou serem feridos e viverem uma vida estéril ao longo de toda a sua jornada. Ele passa a nos ensinar, queridos amigos, que falsos líderes que falam a linguagem cristã e ensinam coisas baseadas na Bíblia e que contrariam os princípios da palavra de Deus, haveriam de entrar em nosso caminho com uma grande frequência. Mas ele também nos ensina como reconhecê-los. Ele nos diz que é pelos frutos destes homens que nós haveríamos de reconhecer um falso líder, um falso mestre. E ele fala também que este fruto tem a ver com o ensino deles. O ensino que muitas vezes afirma certas verdades da palavra de Deus, mas oculta princípios importantes, essenciais para a vida cristã. E por este fruto nós podemos conhecer falsos líderes. Nós vimos que estes frutos de um falso mestre têm a ver também com a sua conduta, uma conduta que é tão diferente, tão distante dos princípios da palavra de Deus, onde a palavra fala, por exemplo, sobre uma vida simples e humilde. Nós vemos na vida destes homens o luxo, a ganância, o materialismo. A palavra de Deus fala sobre humildade, amor e dependência às verdades eternas, e nós vemos homens se exaltarem a si mesmo, trazendo um conhecimento e filosofias mundanas à parte da simplicidade da palavra. Nós observamos também que o fruto a ser reconhecido de um mau líder, de um falso profeta, tem a ver também com o fruto de seu ensino na vida daqueles que o seguem, um fruto de mundanismo. E nós perguntamos, será que o ensino de nossos dias, de certos líderes espirituais em tantos movimentos, tem sido um fruto de santificação na vida daqueles que o seguem? Ou estas pessoas têm sido atraídas mais e mais para o mundo, uma vida de menos consagração e menos santificação? Assim, pelo resultado de seu ensino, na vida da igreja, das pessoas que os ouvem e seguem, nós podemos discernir se o fruto de seu ensino é bom ou mau, e se são lobos devoradores, vestidos em peles de ovelhas. Assim nós temos uma prova, meu querido amigo, dado pelo Senhor Jesus Cristo, quase um teste matemático, tira e queda, para descobrir se um homem, se um ensinador é um falso profeta ou não. De maneira que ao seguirmos por este caminho estreito, nós não precisamos cair em armadilhas, sermos desviados da fé, porque o Senhor primeiro nos advertiu e segundo Ele nos mostrou como identificar de maneira clara e precisa falsos mestres, falsos líderes, para que o seu povo possa identificar o erro e rejeitar o erro. E a característica principal desses falsos mestres, nós vimos, é que eles ocultam a verdade, relativizam os padrões de Deus, e aqueles que os seguem deixam de ter vidas consagradas e se tornam mais preocupados com este mundo, mais levados pelo misticismo. Pelos seus frutos, diz o Salvador, conhecereis a essência da raiz. Muito bem, nós chegamos então, nesta manhã, nestes versículos, que vão do versículo de número 21 ao versículo de número 23, pelo fluxo natural de nossas considerações, para considerar esta porção das Escrituras, onde o Senhor adverte agora os seus discípulos do segundo grande perigo que encontrarão no caminho. E é o perigo grave, não mais apenas de falsos profetas, mas agora nestes versículos, de falsos obreiros, falsos irmãos, falsos discípulos que entrarão de maneira sorrateira entre o povo de Deus para buscar esfriar o coração dos trabalhadores, dividir e implodir a igreja do Deus vivo a partir de dentro. Em sua jornada com o Senhor Jesus Cristo, diz o Salvador, neste caminho de conhecer e submeter-se à vontade de Deus, entrarão, diz o Senhor, em teu caminho falsos ensinos, falsos ensinadores e também falsos irmãos,
falsos companheiros de jornada que são descritos nestes versículos como supostos trabalhadores com o povo de Deus. Assim eu me alegro nesta manhã que nós chegamos a este ponto em um momento tão propício, pelo fluxo natural do estudo da palavra de Deus. Lembre-se, querido amigo, aqui está mais do que uma advertência ao crente individual. Essa é uma advertência do Senhor Jesus Cristo, que ensina que seus discípulos, isto é, que o conjunto dos seus discípulos, a igreja do Deus vivo, estaria exposta ao longo da história até o final. Cada igreja local do Deus vivo estaria exposta a vários ataques e que muitos crentes estariam em perigo de descaírem de sua fé se não forem cuidadosos e mantiverem a guarda levantada quanto a falsos discípulos. E o Senhor está informando aqui, logo no início da jornada cristã, para que ninguém se surpreenda quando estas coisas acontecerem, que nenhum crente irá se firmar com segurança no caminho estreito de viver a vontade de Deus, sem que tenha alguns encontros tristes e desagradáveis com pessoas que tentem subverter a sua fé, distrair a igreja do Deus vivo, manchar a reputação do povo de Deus, esfriar o coração dos trabalhadores, levar pessoas para fora, arrastar pessoas para fora do caminho do Senhor, pessoas que irão tentar trazer pessoas para fora de um compromisso real com o Senhor, de uma vida dedicada e santa, para fora da igreja local do Deus vivo. Estas coisas têm acontecido ao longo dos séculos, estas coisas irão acontecer até o final dos tempos, nós vemos ela acontecendo. Assim o Senhor, no início da jornada, reúne os seus discípulos, conclui o seu sermão e passa a admoestá-los e adverti-los como um bom pastor, para que eles não se surpreendam quando em seu caminho encontrarem com estas situações terríveis. A palavra de Deus é clara a respeito deste ponto, que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E que algumas dessas tribulações virão tristemente mesmo de dentro dos próprios irmãos, que falarão coisas pervertidas, baseadas em contendas, invejas, ambição, descontentamento, para arrastar discípulos incautos e imaturos atrás deles, para fora da comunhão do povo de Deus, para fora da adoração ao Deus vivo, para fora do serviço do Senhor, para serem feridos, destituídos do alimento espiritual, enfraquecidos no mundo e voltarem a vagar talvez por um deserto espiritual. É muito triste que estes falsos discípulos muitas vezes não percebem pelo seu orgulho que se tornam instrumentos na mão do diabo. E nós vemos, mesmo no livro de Atos, como as palavras preditas aqui neste ponto pelo Senhor Jesus Cristo passam a ser cumpridas logo de imediato na vida da igreja infante e iniciante. Atos capítulo 20, versículo de número 30. Ouça essas palavras: porque eu sei, diz o apóstolo Paulo, isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Aqui está o primeiro buraco, a armadilha, que não pouparão o rebanho. Aqui está o segundo: e que dentre vós mesmos se levantarão homens e mulheres também, obviamente, que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Quão triste é ver que dentro de poucos anos as advertências do Senhor Jesus Cristo são cumpridas. O Senhor Jesus Cristo agora, nesses versículos de número 21 a 23, ele passa a advertir contra os falsos profetas. Ele passa de advertir, observe, no versículo 21 a 23, ele passa de advertir dos falsos profetas para advertir os discípulos contra falsos discípulos e seus falsos padrões. Observe, queridos amigos, que discípulos superficiais, falsos discípulos, não é um fenômeno do século 21 apenas. O Senhor Jesus Cristo conhecia muito bem aquela multidão de discípulos superficiais que estava diante dele. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo foi atormentado ao longo de toda a sua jornada em ministério por discípulos superficiais. Desde o início do seu ministério,
ele foi atormentado por estas pessoas. João, capítulo de número 2, versículo de número 24, nós temos um exemplo claro aqui. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Ele sabia muito bem, não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ele sabia os que eram seus, ele sabia os que não eram seus. Ele conhecia aqueles que eram entusiásticos apenas, ele sabia quem eram as suas ovelhas. Bem, o número de fãs do Senhor Jesus Cristo cresceu muito rapidamente logo no início do seu ministério. Fãs. E o Senhor continuamente sacudia aqueles seguidores superficiais para que estivessem muito conscientes do que estavam fazendo, do que era segui-lo. E isso ele fez muitas vezes, inúmeras vezes. Era característica do ensino do Senhor Jesus Cristo, que ele sacudisse aqueles homens e mulheres que o seguiam, para que eles tivessem os seus pés no chão e soubessem o que custava seguir o Salvador. E ele sempre dizia em seu ministério, Lucas capítulo 14, versículo de número 26 a 27, continuamente ele estava dizendo essas palavras aos discípulos: se alguém vier após mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Outras vezes ele dizia: vós me buscais porque comestes do pão. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Outros momentos ele dizia àqueles fãs: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Outras vezes ele dizia àqueles fãs, seguidores: as raposas têm os seus covis, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a sua cabeça. Vocês estão prontos a entrar por este caminho estreito, esta porta estreita. E outras vezes ele dizia muito claramente, sabendo que o número era grande de seguidores e fãs, que muitos virariam a costa para ele. Constantemente ele estava dizendo isso. Ele sabia muito bem que havia um grande número, talvez a maioria ali, que eram fãs, não verdadeiros discípulos. E aqui logo no final do seu grandioso ensino, quando aqueles homens e mulheres foram inspirados pelo ensino do Senhor Jesus Cristo e a sua doutrina, ele está fazendo exatamente o mesmo. Ele está dizendo: acautelai-vos, porque nem todos aqueles que estarão entre vós, dizendo Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele começa dizendo então estas palavras: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Bem, ele está ensinando aos seus discípulos, a você e a mim, que uma profissão de fé verbal, embora digna de elogio, marque isso, uma profissão de fé, de crer em Deus, de crer no Senhor Jesus Cristo, não basta para levar uma pessoa ao céu, se ela é desacompanhada de uma submissão sincera ao senhorio de Cristo. Que não basta dizer Senhor, Senhor, para ter Cristo como Senhor, se nós nos recusamos obstinadamente a fazer a vontade de Deus. Veja, querido amigo, o Senhor Jesus Cristo aqui não está criticando uma profissão pública de fé no Salvador. Ele não está criticando as pessoas que dizem Senhor, Senhor, não, de maneira alguma. Porque na verdade toda pessoa deve dizer Senhor, Senhor, Tu és o meu Senhor. E de fato, nós devemos reconhecê-lo como Senhor e submeter-nos a Ele como Senhor, de maneira tal que se uma pessoa não pode dizer Ele é Senhor, Ele é o meu Senhor, esta pessoa não nasceu de Deus, esta pessoa não pertence a Ele. E isso é muito importante neste ponto inicial, que se uma pessoa não diz Senhor, Senhor, ela nunca entrará no reino do céu, porque ela não conheceu a Cristo como Salvador e Senhor. Nenhuma pessoa é cristã que não diga Senhor, Tu és o meu Senhor. Paulo diz que a capacidade de uma pessoa de dizer assim é uma obra do Espírito em sua vida. Assim ele não está criticando as pessoas que dizem Senhor, Tu és o meu Senhor e Salvador. Ele não está criticando. E este é o ponto inicial de compreensão destas palavras do Senhor Jesus Cristo. Mas a coisa estarrecedora, a coisa alarmante aqui é entender o que o Senhor está dizendo, que é isso: que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Você percebe a diferença?
E a vontade do Pai, se não for cumprida, Ele não está criticando pessoas que têm uma profissão válida, baseada em uma obra válida. A obra do Pai é revelada claramente na palavra de Deus, nas Escrituras. Ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E a vontade do Pai que está no céu é revelada aqui na palavra de Deus, a voz de Deus registrada. E a sua vontade é esta: que creiamos no seu Filho, Senhor Jesus Cristo, que nos arrependamos de nossos pecados diante dele, que vivamos uma vida de real santificação, que amemos uns aos outros com amor sincero, que guardemos os seus mandamentos. Essa é a vontade do Pai. E tudo mais o que Ele revelou, assim dizer Senhor, Senhor, aleluia, glória a Deus, não é suficiente para entrar no reino de Deus, se nós não guardamos a vontade do Pai que está nos céus. E assim, se nós não obedecermos à vontade do Pai, então nós estaremos na verdade zombando de Cristo ao chamá-lo de Senhor. Será que esse é o nosso caso? Que nós temos dito, Ele é o meu Senhor, de fato o Senhor é Senhor, mas nós estamos zombando do Salvador ao chamá-lo de Senhor e não nos submetermos à sua vontade. Veja o que Ele diz nesse versículo 21. Nem todo o que me diz, observe a ilustração, pessoas que o dirão naquele dia publicamente, nem todo o que me diz diante dos homens Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Gritos entusiásticos, Senhor, aleluia, Ele é o Cordeiro, Ele é o Filho de Deus, Jesus Cristo Salvador, glória a Deus. Gritos entusiásticos de Senhor, Senhor podem ser nada mais do que uma lã conveniente para encobrir um coração obstinado. É isso que Ele está dizendo aqui. Sim, é necessário reconhecer, e eu reconheço isso, que talvez debaixo dessa lã de ovelha não haja um lobo. Nós não estamos afirmando aqui, acusando pessoas que causam algum mal-estar na igreja de serem lobos, não estamos fazendo isso. Nós não estamos dizendo que elas são emissários óbvios do Satanás, de Satanás vindo à igreja para trazer mal-estar. Nós estamos reconhecendo sim que pode talvez nem mesmo haver um lobo debaixo dessa lã de ovelha, mas se não há um lobo e eles persistem em causar mal-estar e dividir a igreja, certamente debaixo desta lã de ovelha há um bode, uma cabra. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. O Senhor Jesus passa a lidar com os bodes vestidos de ovelha, com as cabras vestidas de ovelha. Falsos ensinadores, Ele deixa de lidar com falsos ensinadores para lidar com bodes, cabras vestidos de ovelha. E quão triste é lidar com este assunto e quão necessário é. E Ele adverte aqui que nesse caminho estreito, amigos, no caminho de uma vida piedosa, no caminho de um sacrifício vivo, de uma comunhão sincera, de paz, de laços de amizade a serem formados, de pedras vivas, num templo vivo haverão vermes buscando separar o povo de Deus. Essas palavras não são minhas, são do Senhor Jesus. Ele diz, e observe a situação aqui, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Essa é uma declaração pública de fé, não é? Eles estão declarando publicamente a sua fé diante dos homens. E a tragédia aqui não é que eles declaram a sua fé diante dos homens, não é que eles reconhecem abertamente que o Senhor é o Senhor. O Senhor não está dizendo que seja errado fazer uma profissão pública de fé, de reconhecer abertamente a crença nas verdades da palavra de Deus. O problema aqui não é esse. A tragédia aqui é quando tudo que uma pessoa possui, é isso que ele está dizendo, quando tudo que uma pessoa possui é uma declaração pública, verbal da soberania de Jesus, e ele sai por aí publicamente dizendo, Senhor, Senhor, Jesus é o meu Senhor, mas sem qualquer evidência em sua vida de submissão à vontade de Deus declarada na palavra. E ela está na verdade vivendo a sua vida e conduzindo a sua própria vida, e ela é Senhor de suas decisões, Senhor de sua escolha, capitão do seu destino, Senhor da sua vida. Essa é a tragédia desse sincero seguidor de Jesus, ilustrado aqui. A tragédia aqui, queridos amigos,
É quando tudo que uma pessoa possui é uma declaração verbal de amor pelo corpo de Cristo e pelos irmãos, e sai por aí dizendo: mais amor, temos que ter mais amor na igreja, mais amor. Mas ela própria, ele próprio, sem dar qualquer evidência de amor e respeito pelo corpo de Cristo, ao ponto de feri-lo com a sua língua, desonrá-lo com sua conduta, apontar o dedo para a face dos outros, virar as costas e abandonar a igreja com facilidade. Essa é a tragédia deste insincero professor de fé, que tudo que ele tem é uma declaração pública de amor, quando você não vê nada em sua conduta de amor pelo corpo de Cristo. O Senhor Jesus está destacando um tipo de pessoa que entrará no caminho do povo de Deus, vestido de ovelha, falando a linguagem, declarando publicamente, dizendo tudo certinho que você deseja ouvir, quando em sua conduta você não vê uma ovelha. Essa é a tragédia denunciada aqui nestas palavras do Senhor Jesus Cristo, que uma pessoa sai por aí com uma declaração verbal, pública, de que crê no Evangelho como o único meio de salvação de almas necessitadas, mas sem dar qualquer evidência de compaixão por almas, por pessoas, em nunca fazer nada para falar de Cristo de uma maneira clara e direta a almas perdidas, nunca se envolver com a proclamação do Evangelho, mas dizer: Senhor, Senhor, amor, amor, o Evangelho é a única esperança. Essa é a tragédia desses bodes vestidos de ovelha. É o Senhor quem usa esta ilustração. Naquele dia, como pastor, ele colocará as ovelhas de um lado e os bodes do outro. Não sou eu, não se irrite comigo, este é o sentimento do Salvador, e eu devo honrar este sentimento também. E assim eles provam serem bodes, tentando se comportar como ovelhas, mas logo se tornará evidente que não são ovelhas, bodes rebeldes, autossuficientes, sem domínio próprios, iracundos, não ovelhas genuínas do rebanho de Cristo. O tempo logo irá revelar isso. E o Salvador, em sua bondade protetora, ele adverte e ensina os discípulos a respeito desta realidade no caminho cristão, na vida cristã, para que seus discípulos não fossem surpreendidos, abatidos, desanimados ao chão, quando estas coisas se levantarem no meio do povo de Deus, e desfalecessem seu ânimo, ou fossem arrastados para fora da comunhão do povo de Deus. Bem, mas quem são então esses discípulos insinceros, nós devemos perguntar? Bem, o Senhor nos diz que nós não precisamos ficar atemorizados, sermos tomados de surpresa, como se não fosse possível conhecê-los, porque ele aplica, veja você, o mesmo critério para desmascararmos os falsos líderes e profetas. Ele aplica o mesmo critério aos falsos discípulos. Ele diz que a prova matemática é que pelos seus frutos os conhecereis. Veja como o versículo de número 19, ele continua o raciocínio do versículo de número 21 em diante. Ele põe no ponto central para que os dois exemplos, falsos profetas, falsos irmãos, fossem conectados para o versículo de número 19 e 20, porque ali está a prova como discernir quem são estas pessoas. Ele diz, dizendo 18, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Será que o Senhor Jesus Cristo está dizendo que um crente não comete um erro? Que uma árvore não pode dar um fruto podre de vez em quando, em uma estação ou outra? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que pela repetição desses frutos maus, estação frutífera após estação frutífera, nós podemos conhecer que a raiz é podre e que esta não é uma árvore boa. Se uma pessoa segue dentro do povo de Deus com maledicência, e volta e meia maledicência, e volta e meia fofoca, e volta e meia divisão, e volta e meia esfriando o coração do povo de Deus, é porque a raiz desta árvore não é boa. É isso que ele está dizendo. Para que nós não corramos o risco de atacar pessoas e de imaginar que qualquer pessoa que comete um erro seja um falso irmão. Aqui está o cuidado do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. Bem, então quais são os frutos desses falsos discípulos religiosos hipócritas? São os mesmos frutos de falsos profetas. Primeiro, o fruto de uma personalidade não transformada. O fruto de uma vida sem piedade, sem temor a Deus. Eles não temem pecar.
Eles não temem ferir o corpo de Cristo. Eles não parecem compreender que este é o corpo místico de Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui encarnado neste mundo, Ele foi atacado, Ele foi esbofeteado, Ele foi crucificado, e o maligno buscou colocar as suas mãos e triturá-lo. Mas agora Ele ascendeu ao céu, Ele não está mais aqui, e o diabo não pode pôr as suas mãos em seu corpo físico. O que ele faz é pôr as suas mãos no seu corpo místico para feri-lo. São pessoas que vivem sem piedade, sem temor, e piedade é profundo amor, profundo respeito por Deus e pelo corpo do seu Filho amado. Eles não temem pecar. Eles não temem pecar ao longo da semana e colocar os seus olhos diante de coisas sujas e torpes, e falar aquilo que não é certo e verdadeiro, e se envolver com coisas erradas. E fazem tudo isso e ao mesmo tempo conseguem ler a Bíblia, orar, mesmo orar, e adorar a Deus com o povo de Deus, e ainda assim seguir em frente, indulgindo-se em seus pecados. Eles não possuem temor por Deus em seus corações. Eles têm uma espiritualidade, igreja, serviço, uma oração, louvor, Senhor, Senhor, mas eles não possuem vida na alma, um caráter regenerado. Este é o primeiro fruto mau. E o segundo é uma vida sem comunhão com Deus. Não há oração consistente. Em casa não abrem a palavra de Deus em particular, nem com a esposa, nem com os filhos. Não oram com a família, não oram ao Senhor de maneira consistente. Não há uma visitação constante à presença de Deus. Não há uma busca por saber qual é a vontade de Deus na palavra de Deus. A vida é vivida de domingo a domingo, pulando a semana. Eu vou na igreja para ouvir alguma coisa, receber uma carga emocional, e eu sigo a minha vida como se Deus nunca tivesse me dado uma lei para amar e obedecer, como se Ele não fosse Senhor. É porque Ele não é o meu Senhor. Aqui está um fruto mau, uma vida sem comunhão com Deus. E um outro fruto mau é que eles não misturam fé com o que ouvem, e assim não amadurecem, e os meses passam e os anos passam, eles permanecem as mesmas pessoas. Não há domínio próprio, não há alegria no Senhor, não há certeza de fé. Eu continuo a mesma pessoa. São pessoas que justificam também a sua conduta e temperamento carnal baseado na velha natureza. Você já viu isso? Eu vejo isso constantemente. Eu sou uma pessoa iracunda, sabe? Eu sou assim. Sou uma pessoa grilada, sou uma pessoa nervosa, sou uma pessoa explosiva. Mas nenhum crente, diz a palavra de Deus, deve justificar a sua conduta baseado na velha natureza. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aqui está o sinal de um falso crente, de um discípulo superficial. Ele justifica o seu mau agir, suas palavras más, seu mau temperamento na sua velha natureza. Eu sou assim. Mas se você nasceu de novo, você não é mais assim. E você tem um grande domínio sobre aquela velha natureza. São pessoas que justificam a sua conduta baseados na velha natureza, murmuradores, estão sempre murmurando, estão sempre dissatisfeitos. Tudo é errado, tudo é mal, tudo é negativo, tudo é feio, tudo está errado. Uma mente e um coração dividido. Eu quero Deus e eu quero o mundo, eu quero a fama deste mundo, eu quero os prazeres deste mundo, eu quero a bênção do Senhor, eu quero a comunhão com o povo de Deus. Eu como queijo da igreja, eu como queijo do mundo. O outro fruto é dúvidas incuráveis de salvação. São pessoas que passam os anos, meses após meses, e nunca alcançam uma certeza e uma paz de que nasceram de novo. E você lhes ensina a palavra de Deus, e eles experimentam do Espírito, vendo pessoas convertidas, e o Espírito fala às suas consciências, e eles nunca alcançam certeza e paz. Eu não estou dizendo que um crente não possa ter certezas, dúvidas sérias de salvação, que pode estar ligado muitas vezes ao pecado não encarado, não confessado e não abandonado, que pode outras vezes estar ligado a ataques do diabo, às dificuldades desta vida, mas são períodos sazonais, e logo o crente voltará à sua alegria no Senhor e à sua dedicação. Mas há pessoas que você os encontra hoje e os encontra novamente 7 anos depois, eles continuam com a mesma dúvida, eles não conseguem abraçar as verdades da palavra de Deus e não ver sinais em suas vidas. Este é um fruto mau que vem estação após estação.
a incredulidade no coração. Um outro fruto mau é que eles temem mais os homens do que a Deus. Eles estão mais preocupados em não ofender uma pessoa do que ofender a Deus. E no local de trabalho, em casa, na família, eles se envolvem com coisas torpes, brincadeiras maliciosas, coisas ilegais, porque temem mais aos homens do que temem a Deus. E muitas vezes no meio do povo de Deus há aqueles que temem mais a pessoa, que causam mal na igreja, do que o espírito ser entristecido. Queridos amigos, há um falso arrependimento, um arrependimento sem evidências, e eu volto à mesma prática. Há uma ambição oculta e alimentada. Há crentes que cultivam ambições carnais, e essas ambições são como um motor que o motiva a trabalhar e a servir, buscando uma atenção e buscando uma projeção. A ambição oculta sendo alimentada, um momento ela irá aparecer. Há aqueles que separam a verdade do amor e dizem amor, amor, e verdade fica de lado, e não conseguem julgar as coisas amor junto com verdade. E há aqueles que agem baseado na verdade, mas sem nenhuma compaixão, e que estão sentando com as pessoas e falando de uma maneira dura, sem amor, e lidando com ideias no alto, erradas, mas esquecer que é uma pessoa viva por trás, que necessita ser cultivada e crescer espiritualmente. Esse é um fruto mau quando ele não é subjugado. E há pessoas ingratas, continuamente ingratas no meio do povo de Deus, e há egocentrismo também. E há aquelas pessoas inademoestáveis, que não podem ser admoestadas, que são crentes casca de ovo, que você toca e elas quebram o orgulho da vazão, e não conseguem receber uma repreensão de amor, uma indicação de um problema que está acontecendo, que se entregam à autocomiseração, a um temperamento explosivo: eu vou embora, porque não há amor nesse povo de Deus. E há um fruto da língua tagarela, que fere as pessoas como espada, que fala na hora errada, que fala da maneira errada, que tem um zelo talvez, mas que não controla a si mesmo e sai ferindo as pessoas e dividindo o povo de Deus. Esse é um fruto maligno, satânico, infernal e miserável, que destrói igrejas após igreja, geração a geração, quando as pessoas se comportam como cavalos, é a palavra de Deus que diz em Tiago, e não põem cabrestos em suas línguas, sendo seres criados à imagem e semelhança de Deus, não conseguem controlar as suas línguas, e o que veio, o que sentem, põem para fora, dividindo o povo de Deus. Esse é um fruto podre, um fruto maligno que destrói igrejas bíblicas aos montões e trazem maus sentimentos e dúvidas, porque há muitas pessoas cascas de ovo que não conseguem suportar nada. Assim nós temos muitos frutos maus de discípulos superficiais, pessoas inadmoestáveis, orgulho. Esses são os frutos de uma personalidade não transformada. Não estou dizendo que um crente não possa cair num erro como esse e vencer, e crescer, e amadurecer, e se transformar. Eu estou falando sobre pessoas que mês após mês, ano após ano, permanecem produzindo este fruto mau. E o resultado é que a igreja é dividida, amigos são separados, a obra é esfriada. Será que nós temos feito um exame de nosso coração? Acaso a Bíblia está ensinando que é necessário, por outro lado, que todos esses frutos maus apareçam em uma pessoa para que ela seja um falso discípulo? Não. Para que ela seja qualificada como um bode? Não. É necessário apenas um fruto contínuo, estação após estação, nesta árvore, para que seja provado que esta não é uma árvore boa. Assim, queridos amigos, há ainda outro fruto desses discípulos insinceros. E este está, como nos falsos mestres, o fruto resultante de suas ações e de sua palavra no meio do povo de Deus. Pelos seus frutos, ou resultado de suas palavras e ações, os conhecereis. Bem, devemos perguntar na palavra de Deus: quais os frutos resultantes de seu comportamento? O primeiro fruto é este, de um falso discípulo: divisões no corpo de Cristo. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 10. Estas palavras: divisões no corpo de Cristo. Rogo-vos, pois, porém, irmãos,
Aqui é um rogo, um suplico. Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não há autoridade maior, não há amor maior, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Este é o fruto mau de um bode, de uma cabra vestida de ovelha. Essa pessoa trará divisão no corpo de Cristo por suas ações incautas, pelo seu orgulho, separação nestes blocos vivos, divisão no exército de proclamar o serviço do Senhor, maus sentimentos entre o povo de Deus. E o segundo fruto mau é este: o resultado de suas ações e palavras é a separação de queridos irmãos. Provérbios 6, versículo 16 a versículo 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Conte agora. Primeiro, olhos altivos o Senhor odeia, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos de mal contra o próximo, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa, alguém que fala mentiras contra o povo de Deus, contra um crente, que profere mentiras. E aqui está a 7ª, que a alma do Senhor abomina, o que semeia contendas entre irmãos. Este é um fruto maligno de um falso discípulo. Há um outro fruto de um discípulo superficial. É um abandono total da obra do Senhor que lhe foi confiada. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de 9 a 10. Procura vir ter comigo, Timóteo, depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente me abandonou, indo para a Galácia. Tito, no caso dele, precisou ir para a Dalmácia, o serviço do Senhor. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo. Este é o resultado de um crente superficial na vida de um outro crente, levando pessoas a virarem as costas para a obra do Senhor. Uma coisa é quando um crente em Jesus tem um chamado de Deus para ir para uma missão, por uma necessidade imperativa, precisa sair de uma igreja local em paz, e a igreja o recomenda. Outras coisas é abruptamente virar as costas para a obra, para a responsabilidade, abandonando a Cristo, assim por dizer, virando as costas para a obra do Senhor, porque a obra de uma igreja não é de um irmão, não é de um pastor, mas de Cristo que a fundou, e abandoná-la. Este é o resultado mau de problemas de crentes superficiais na vida de outros crentes, talvez imaturos. São causadores de maus sentimentos. Hebreus capítulo 12, versículo de número 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, isto é, não misturando fé com o que ouve, não subjugando a velha natureza. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Este é um fruto mau de um falso discípulo. Mal-estar no meio do povo de Deus. Um outro fruto mau é ferir o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, versículo de número 25. 1 Coríntios 12, versículo de número 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Um outro fruto mau é que uma pessoa, um falso discípulo, por mais comportado que seja, por mais gentil, civilizado, bacana que seja essa moça, este rapaz, este senhor, essa senhora, e que não faça nenhum mal a ninguém, que concorde com tudo, essa pessoa irá, pela sua falta de submissão a Cristo, esfriar o coração de outros discípulos, gradativamente esfriar o coração dos trabalhadores. Eu não quero evangelizar.
então eu vou ficar com você fazendo companhia. Eu não quero orar tanto, então tudo bem, a gente ora outro dia. Eu não vou para o estudo, não quero falar de coisas da vida espiritual. Sua conversação é terrena, seus sentimentos são terrenos, e assim ela vai esfriando o coração fervoroso do povo de Deus, que deseja viver para o céu e para a glória, como um peso, uma terra que o mantém no chão. E assim a obra de Deus é cessada por temor, por tantas dificuldades que é infiltrado no coração do povo de Deus. Esse é um fruto mau. Queridos amigos, será que nós percebemos a tragédia que pode suceder na vida cristã em uma igreja do Deus vivo? Outro fruto mau é que tal discípulo superficial, tais discípulos passam a confundir os demais crentes. Tiago capítulo 3, versículo 16, estas palavras: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Que confusão, não é? Que dificuldade uma igreja pode passar. O outro fruto mau resultante de um falso discípulo é escandalizar. Escandalizar na Bíblia é tropeço, pôr um tropeço no caminho de alguém, que ele caia para fora do caminho apertado. Desviar os mais novos da fé, pessoas que chegaram há pouco tempo na igreja, estão alegres, crescendo, são pequeninos. Mateus 18, versículo de número 6. Estas palavras do Senhor Jesus Cristo advertindo outra vez contra falsos discípulos. Ele diz: mas qualquer que escandalizar por um tropeço no caminho de alguém que saia do caminho do Senhor, isto é, um destes pequeninos, referência à criança e novos cristãos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenho, uma pedra pesada de triturar o grão, e se submergisse na profundeza do mar. Você sabe quem está falando aqui, querido irmão? É o mesmo Senhor Jesus Cristo que nos adverte lá no capítulo de número 7 a respeito de falsos irmãos. E impedir que outros entrem pela porta estreita e sigam um caminho apertado, sempre dissuadindo crentes de uma vida dedicada, de uma vida sincera. Cuidado, você é fundamentalista, você é legalista, para que ser espiritual demais? Só fala de oração, só fala da palavra de Deus, só fala de amar almas, não há outra coisa mais a se falar. Você não quer falar de política? O crente tem que ser culturalmente progressivo, redimir a cultura. Vamos falar de política, vamos falar de Machado de Assis e Cristo, puro evangelho, sem entediante. Na verdade, queridos amigos, impedir outras pessoas de entrar pela porta estreita de submissão à palavra de Deus. Será que nós vemos isso em nosso meio, no meio evangélico, em toda parte? Será que nós vemos esses líderes e esses crentes promovendo tais coisas, fruto de uma personalidade não transformada, o fruto de uma vida não transformada? O Senhor nos ensina a identificá-los, e quando nós observamos esses frutos maus, então nós sabemos. Agora observe algo mais aqui, na maneira em que o Senhor expõe essas pessoas, esses discípulos insinceros. Perceba que a hipocrisia de um falso discípulo nem sempre é uma hipocrisia consciente. Você percebeu esse detalhe aqui? Na maioria das vezes são hipócritas não conscientes. Pois o Senhor Jesus Cristo diz que eles não entenderão a rejeição deles no juízo final. Senhor, o Senhor está nos rejeitando? Eu não entendo. Nós profetizamos, Senhor. Você percebe? A hipocrisia não é consciente muitas vezes. Eles não entenderão porque foram rejeitados naquele dia. Veja o versículo de número 22, essas palavras tão sintomáticas. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. É uma pergunta, não é? Que parece esperar uma resposta positiva. Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas, Senhor? Eles fizeram muitas coisas. Observe, eles não são preguiçosos imprestáveis. O Senhor não está dizendo isso, porque o Senhor não disputa com ele a afirmação que fizeram. Você percebe o que é mais chocante aqui, meus irmãos? Eles vêm ao Senhor naquele grande dia de julgamento, eles dirão: Senhor, Senhor, nós expulsamos demônio, foi verdade,
nós profetizamos, nós fizemos muitas maravilhas, não era charlatanismo, isso aconteceu, Senhor, tu sabes. Sabe o que é mais chocante? O Senhor não nega isso, Ele não contradiz, porque isso aconteceu. Ele não diz, vocês não fizeram isso, foi teatro. Ele não nega, Ele simplesmente diz, nunca vos conheci. O que significa dizer que o que eles fizeram não foi feito debaixo da autoridade dele. Ele não os conheceu como seus discípulos, nem os enviou como enviou os 70. Foi feito debaixo do poder do engano. Nunca vos conheci. Eles não eram preguiçosos, imprestáveis. Eles fizeram muitas coisas. Eles participaram do esforço evangelístico. Eles desceram os pontos de ônibus. Eles apoiaram a causa de uma maneira prática e material, muitas vezes. E ainda mais do que isso, ainda mais do que ser regulares, muitos deles chegaram de fato ao ponto de fazer coisas sobrenaturais, sinais verídicos, maravilhas, profecias que se realizaram, e eles expulsaram sim demônios, e o Senhor não nega que fizeram tudo isso. E eu espero que você perceba a gravidade do que está acontecendo aqui e o ensino do Senhor Jesus Cristo. Qual é o problema deles? Desses falsos convertidos hipócritas? O problema deles é simples. Em todo o seu fazer, em todo o seu dizer, Senhor, amor na igreja, mais amor, mais amor. O Evangelho é a única esperança, sim. Senhor, Senhor, em todo o seu dizer, em todo o seu ativismo, eles nunca fizeram aquilo que o Senhor requereu deles. Você já viu, talvez você tenha feito vestibular, 20 anos atrás, eu fiz vestibular. Os professores diziam que uma das questões que em língua portuguesa, literatura, mais cortava as pessoas e derrubavam elas, é que elas tinham as perguntas e elas falavam um monte de coisa, mas não respondiam a pergunta, e assim tinha um grande X. O mais óbvio não era respondido, não é? Concurso é assim às vezes. E apesar de todo o seu ativismo, e Senhor, 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 eles nunca fizeram a vontade do Pai. Versículo de número 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Eles fizeram muitas coisas baseadas em seu orgulho, coisas que achavam que deveriam fazer para agradar a Deus, mas aquilo que Deus comanda de uma maneira clara e direta, eles viraram as costas. Qual é a vontade do Pai, queridos amigos? Primeiro, ter uns aos outros como superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Eles não fizeram isso. Em seu coração consideravam a si mesmos superiores. A vontade do Pai é que pregue o Evangelho, ide por todo o mundo. Você não os via pregando, falando do amor de Cristo, nunca nenhum esforço mínimo para representar o Salvador, mas eles diziam, eu creio nessas doutrinas, eu abraço, Senhor, Senhor, mais amor na igreja, mais amor, mas nunca fizeram aquilo que o Pai comandou. A vontade do Pai é submetei-vos uns aos outros, submissão de uns para com os outros. Depois você observa comigo, Efésios capítulo 5, versículo 21. A vontade do Pai é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo de número 14. Deixe-me ler essas palavras. Segui a paz com todos. Está aqui uma outra vontade de Deus. Sem a qual, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eles não buscavam a paz entre o povo de Deus. Eles não cumpriram a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que cada crente misture com fé o que ouve. Observe Romanos capítulo 6, versículo de número 17. Tão direto essas palavras. Paulo elogia aqueles irmãos de Roma, que eles haviam recebido a palavra de Deus no capítulo 6, versículo 17. Observe, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Essa é a essência da palavra, da pregação da palavra. Você ouve a doutrina, você obedece de coração, você mistura fé. Eles não misturam fé com o que ouvem, por isso não são transformados. A vontade de Deus é que você obedeça ao Senhor mais do que sacrifique a Ele.
É melhor obediência do que sacrifício, mas eles não tinham isto em vista. A vontade de Deus é que cada crente faça um exame da sua consciência à luz da palavra de Deus, para não naufragarem na fé. 1 Timóteo 1,19. E ainda há muitos outros textos que nós poderíamos seguir ao longo da palavra de Deus. E aqui nós aprendemos um princípio de ouro para a vida cristã. Eu devo correr para o final aqui. Que aqueles que se supõem trilhar o caminho estreito que conduz à vida eterna, têm que ter isso muito claro em suas mentes, que o reino de Deus, ou no reino de Deus, nada será recebido como substituto à obediência. Certamente não uma mera confissão verbal pública de fé, nem a observação de certos mandamentos de Deus selecionados aleatoriamente, enquanto outros são astutamente negligenciados ou desobedecidos. E muito menos quando o mandamento de Deus é teimosamente recusado ou obstinadamente modificado para dar vazão às inclinações da velha natureza. Espero que ninguém, querido, nesta manhã tenha a impressão que nós estamos pregando aqui salvação por obras. Isso não tem qualquer coisa a ver com justificação pelas obras. Tem a ver com sincera fé, lealdade indivisível e absoluta confiança na vontade de Deus revelada. Irmãos queridos, haverá sempre misericórdia de Deus para aqueles que se humilham debaixo da poderosa mão do Senhor, cujo coração está totalmente convencido e decidido a agradar a Deus e subjugar esses traços da velha natureza de uma vez por todas. Porque pessoas que têm este sentimento estão sempre decididos a agradar a Deus e se envergonham de suas falhas e buscam a graça e o poder do Senhor e o perdão do Senhor e a conciliação com os irmãos no caminho do Senhor e fazer sempre o melhor do Senhor. Essa é sempre a misericórdia de Deus. Mas para o indivíduo que seleciona e escolhe a sua submissão a Deus, baseado no que lhe apraz, nem todo zelo e ativismo religioso que possa ser montado, ou suposto zelo, será suficiente para cobrir o seu fracasso. E esse fracasso passa a ser ilustrado na figura de dois homens, um construindo a sua casa sobre uma rocha, outro sobre areia. Veja esse versículo de número 22 mais uma vez. O Senhor Jesus diz aqui: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Senhor, Senhor, em Teu nome não expulsamos demônios? Senhor, Senhor, em Teu nome não fizemos maravilhas? Mas pastor, essa não é a minha primeira igreja aqui, a Igreja Batista Reformada da Palavra. Eu já passei por tantas igrejas, pastor. Será, pastor, eu digo no meu coração, no íntimo, será que esses grandes homens, esses grandes apóstolos, bispos, estão fazendo algum mal? Quantas pessoas são curadas, pastor, abençoadas? Será que eles são obreiros fraudulentos? Será que Cristo os condenará naquele dia? Acaso eles não estão curando de verdade, profetizando de verdade, expulsando demônios de verdade? O Senhor está dizendo que esses milagres são falsos? Não pode ser, eu não acredito, eu vi, porque a minha mãe foi curada. E a profecia se cumpriu, o que ele disse aconteceu lá na esquina naquele momento. Eu sei, eu experimentei, está na minha experiência. Mas entenda, querido amigo, querido irmão, o Senhor não negou os milagres deles, as suas profecias e expulsão de demônios. Ele simplesmente disse: nunca vos conheci. O que vocês fizeram, embora foi feito como os magos do Egito diante de Moisés, o que vocês fizeram, embora aqueles profetas falsos realizaram, pelo poder do diabo, muitas vezes, não pertencem a mim, não cumpriram o meu propósito, não glorificaram o meu nome. Ele não está dizendo que não conhece aquelas pessoas porque Ele é Senhor onisciente. Ele está dizendo que Ele não os abraçou, eles não fazem parte do seu grupo, são operadores do erro e do mal. E além dessas palavras do Senhor, se elas não são suficientes para lhe convencer, então a Bíblia também dá exemplos. Primeiro exemplo, pense sobre um homem como Balaão. Quaisquer que fossem os seus fracassos, não é? Balaão certamente profetizou pelo poder de Deus. Deus lhe permitiu isso. Mas ele era um inimigo de Israel. Você percebe como foi o seu fim? Não há dúvidas de que Judas Iscariotes
como um dos 12 apóstolos, empregou e usou poderes miraculosos quando foi enviado pelo Senhor Jesus com os discípulos a expulsar demônios e a operar milagres. Ele operou milagres. Mas eu não preciso descrever o fim dele. Dons espirituais, sucesso no que faz na igreja nunca foram uma garantia de espiritualidade ou da divina aceitação desse professor, mestre, profeta ou do discípulo. Assim, querido amigo, cai por terra, desaba por inteiro todo o sistema de ensino do neopentecostalismo, do pentecostalismo, da teologia da prosperidade, das igrejas apostólicas, que baseiam a sua legitimidade em sucesso material, em expansão material do ministério, operação de curas, expulsão de demônios, profecia, prosperidade material, manifestação de poder, e não na verdade do texto puro e simples da palavra de Deus, mas em supostas evidências externas de acontecimentos. Você percebe? O Senhor Jesus está demolindo essa ideia de legitimidade baseada em sucesso material, profecias realizadas, expansão desta igreja pelo mundo inteiro. Querido amigo, o perigo está aqui. É o perigo de milhões de pessoas que estão envolvidas com esses ministérios, seguindo esses líderes cegamente, sem consultar a palavra de Deus, movimento apostólico, teologia da prosperidade, neopentecostalismo. Por quê? Simplesmente por causa dos sinais que são feitos, que acontecem, simplesmente por causa da revelação, não por causa deste livro, a voz divina, mas distantes de fazerem a vontade de Deus revelada na Escritura. Você não precisa mais do que 5 versículos na Bíblia para perceberem que são operadores do mal, ainda embora suas obras acontecem. E porque eles se enganam, porque eles dizem assim: se isso está acontecendo, se eu estou me tornando próspero, se as pessoas estão se tornando prósperas, se esse ministério agora é mundial, as profecias acontecem, só pode ser de Deus. Deus não permitiria isso, não é verdade? E assim eles se enganam. E assim eles provam serem falsos mestres. Eles ficarão surpresos e chocados ao perceberem que creram no erro, quando eles, juntamente com os seus líderes, terão que ouvir essas palavras do Senhor Jesus Cristo um dia: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é o mesmo de dizer: e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Será que estas palavras nos fazem tremer e pensar com gravidade sobre o império do engano em nossa sociedade? E sobre o perigo de falsos irmãos e crentes superficiais? Assim nós podemos pregar o Evangelho a muitas pessoas, frequentar assiduamente a igreja, dizer: mais amor, por favor, mais amor na igreja, Senhor, Senhor, só o Evangelho, Deus é soberano, sim, eu creio. Simplesmente, ao mesmo tempo, não obedecer o que Deus de uma maneira clara declara na sua palavra, não abraçar a sua lei, seguir de uma maneira rebelde, enganando-nos a nós mesmos. Eu espero que cada um de nós, ao ouvirmos essas palavras do Senhor, tenha percebido que há 2 maneiras corretas de encarar esse texto, essa advertência. Primeiro, estar ciente que haverão falsos líderes e haverão falsos discípulos, bodes vestidos de ovelhas, que entrarão no caminho estreito para nos arrastar para fora da comunhão com o Senhor e, se possível, para fora da igreja, e trarão grande dissabor. Essa é a primeira maneira de ver essa advertência. Mas se nós parássemos por aqui, seria trágico, não é? Porque ao falar sobre discípulos insinceros, Jesus não dá o nome a eles. Ele não põe uma lista de nomes aqui. Ele apenas indica os frutos. Assim poderia muito bem sermos nós. Nós. Você percebe o perigo de apenas olhar para os lados e pensar em outra pessoa, e pensar em alguém que veste esta roupa, mas esquecer-se de fazer um exame do próprio coração para constatar se eu tenho de fato vivido como um discípulo. Aqui está a tragédia de muitos seguidores de Jesus,
a tragédia do auto-engano, da auto-ilusão, de não sondarem seus próprios corações para saberem se de fato estão na fé, de não sondarem suas consciências para saber se há uma busca sincera por santificação, de não sondarem suas consciências para discernir se eu tenho vencido a velha natureza e aquele traço maligno do meu velho ser, e eu sou de fato uma nova criatura, de não sondar as suas consciências para discernir se há verdadeira submissão a Deus, ou mero ativismo, mero sentimento, Senhor, Senhor, mais amor, e não uma vida de obediência sincera, enquanto eu olho para o lado e fico imaginando outras pessoas. Veja esse versículo, meu querido, nós precisamos concluir aqui. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, acautelai-vos, porém, dos que se dizem Senhor, Senhor, e não fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. O Senhor Jesus encerra o Sermão do Monte com uma aplicação tão penetrante. A sua demonstração, ela abrange desde falsos profetas até ouvintes negligentes. Que cada um de nós, nesta manhã, diante dessas palavras do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, saiba aplicá-la à sua vida e aos nossos próprios corações.